sentido se eu viver uma vida que glorifique a Deus e que leve alguém a glorificar a Deus por meio da minha vida. Essa questão da essência da igreja, ela está tão fora de moda, porque a igreja em si, ela virou um supermercado. As pessoas, elas correm atrás de igrejas que têm um suprimento físico mais coerente ou até mais barato. As pessoas vão à igreja, elas não vão à igreja para buscar uma instrução, para levar isto para o mundo que não tem sabor, levar isso para o mundo que está em trevas. Mas as pessoas vêm à igreja, boa parte delas, 95% ou 96%, elas vêm em busca dos seus próprios interesses. Elas estão buscando a igreja como um supermercado. Elas não estão buscando a essência de Deus para se parecer com Deus lá fora. Ela foi chamada do mundo para ser igreja, para depois ser devolvida ao mundo, para transformar o mundo. Não é esse o pensamento da igreja. Os testemunhos que você vê, os testemunhos que você vivencia todos os dias, é sempre aquele testemunho: eu agora já comprei a minha casa, agora eu quero o meu carro. Não, eu agora já comprei o meu carro, agora eu quero mais um carro. Outro dia eu vi um sujeito dizer o seguinte, ele viu um outro falando lá sobre a prosperidade, e eu prego prosperidade, e Deus quer que sejamos prósperos. Isso não é o nosso ponto principal. O sujeito viu alguém falar sobre carro, e ele disse assim: bom, na minha garagem cabe 5, e eu só tenho 2. Cabe ainda 3, eu não vou colocar lá os 3. Nós estamos voltados, de certa forma, essa onda nas igrejas. Chegou uma igreja agora que faz isso e faz aquilo, vai todo mundo para lá. Agora chegou uma outra que faz isso, faz aquilo. Quer dizer, o povo, de um modo geral, está transformando a igreja em um supermercado. Eu vou na igreja, se não tiver o que eu preciso, eu vou em outra. Se eu não encontrar o suprimento que eu desejo nessa, eu vou em outra. Não existe aquele pensamento: eu vou para a igreja para aprender como ser sal. Eu vou para a igreja para que eu possa viver uma vida que glorifique a Deus e que alguém glorifique a Deus pelo meu sabor, pela diferença que eu vou fazer nesse mundo. E aí, irmãos, entra um negócio perigoso. Entra aquela coisa que nada é pecado. Tudo você pode fazer. Você pode beber, você pode dançar, você pode cantar, você pode fazer o que quiser. Você não precisa ser diferente. Basta frequentar a igreja, aonde você faz campanha e recebe a casa, recebe o carro, recebe a roupa e recebe o suprimento desse mundo. Mas se você examina as Escrituras de acordo com o que Jesus fala, que Paulo nos ensina, se a nossa esperança for só nesse mundo, só nas coisas materiais, nós somos os mais desgraçados que existem nessa terra. Se nós não tivermos uma esperança de buscarmos conhecimento, que vai nos acompanhar além túmulo, irmãos, nós não estamos com nada. Nós não estamos com nada. Jesus disse, se o sal se tornar insípido, sal também fala de testemunho, sal fala de diferença, sal fala de onde ele chega. Eu nunca vi ninguém chegar num restaurante e dizer assim: me dá aí um prato de sal. Vocês já viram? Ninguém faz isso. Mas se o sal estiver ausente, você vai ver as pessoas dizer: eu não volto mais nesse restaurante porque a comida aqui não é temperada, não tem sal. O sal não é pedido, mas ele está ali, presente, marcando, fazendo a diferença dele. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Agora presta atenção, nós nunca vivemos, pastor Josué, numa igreja tão frustrada, numa igreja tão deprimida, num povo tão frustrado e tão doente como nós vivemos hoje. Porque o povo não faz mais vigília em busca da própria vida espiritual deles. O povo não jejuma mais em prol da vida espiritual deles. Todo esforço do pessoal, todo esforço, isso com raras exceções, são em busca de algo terreno. A proposta é terrena. E Jesus está dizendo que nós devemos temperar esse mundo que não tem sabor. Bom, se eu chego lá
no pagode e faço tudo que estão fazendo, se eu chego lá na reunião e faço tudo que estão fazendo, ninguém vai glorificar a Deus pelo que eu estou fazendo, porque isso já fazem os mundanos. Pastora, minha esposa e a minha filha visitou um oftalmologista esses dias, e saiu de lá, boca aberta, com uma associação de médicos que eles têm, para fazer a diferença ajudando pessoas. Ajudando pessoas que precisam. Estendendo as mãos, uma mão amiga para as pessoas que precisam. Muitas vezes nós estamos passando vergonha com pessoas que não têm nada a ver com Deus, pessoas que fazem coisa extraordinária, que faz a diferença muito mais do que a gente. Muitas vezes nós adquirimos uma profissão que Deus nos deu. Deus fez o advogado, Deus fez o médico, mas ele é incapaz de fazer um favor usando a profissão que Deus deu a ele. Ele visa tudo, se não tiver dinheiro no negócio, ele não faz. Eu admiro muito essa ação global que se faz, a associação da Globo com o SESI, e eles dão documentos, casamentos e tudo de graça, coisas que às vezes não há iniciativa no nosso meio. A igreja hoje, ela quer fazer a diferença, às vezes brigando com a outra, discutindo a doutrina, né? Discutindo, não, nós somos, nós não vamos para lá porque lá não é, e etc. Mas nós entendemos, irmãos, que existe dois extremos da fé. Existe o êxtase sem entendimento, que é aquelas pessoas que estavam no monte com Jesus, Jesus transfigurou diante deles, e ali apareceu Moisés e Elias, mas os discípulos não entenderam nada. Isso é êxtase sem entendimento, não traz crescimento. Mas pior é os que ficaram, os 9 que ficaram lá embaixo. Estava pior, porque eles estavam discutindo quem era o maior. E lá havia um pai, que tinha um menino endemoniado. E nada puderam fazer para aquele menino. Porque eles estavam discutindo quem era o melhor, quem era o maior. E não é essa a proposta de Deus. O sal não anuncia. O sal, ele não traz distribuição de cartão. O sal entra e desaparece e deixa a marca dele, o testemunho dele. E aí nós vamos entender que se nós não vivemos uma vida, irmãos, que glorifica a Deus, eu volto a dizer, nós não temos sentido de ser igreja. Não temos sentido de ser igreja. Ser meia boca na igreja, não levar a Deus a ser glorificado, vir aqui os domingos. Eu tenho que ir lá quarta porque eu estou fazendo uma campanha para receber isso. Eu tenho que ir lá domingo porque agora Deus está me prosperando, que agora eu preciso prosperar. E aí, vamos para a reunião de oração? Não, eu não vou pensar nisso, eu oro lá em casa mesmo. Negócio assim. E nós estamos voltando a nossa cabeça para as coisas aqui da terra, de tal forma que nós não estamos mais... Tem gente que não tem diferença nenhuma do mundano. Se eu não fizer alguma coisa que alguém comente, dizendo assim, olha, mundano não faz isso. Se eu não fizer alguma coisa, irmãos, que alguém diga, olha, isso é coisa de servo de Deus, isso é coisa de gente de Deus. Minha vida não tem sentido como igreja, eu não sou sal. Se eu entrar no meio dos mundanos e eles não perceberem a minha diferença, se eu pegar logo e fazer tudo que eles estão fazendo, é o sal que se tornou insípido. Lá na Palestina, quando eles retiravam o sal do Mar Morto e levavam para as refinarias, quando eles percebiam que o sal estava contaminado com outro minério, com outro tipo de coisa, aquele sal não podia ser jogado no campo, porque matava as plantas, não podia ser jogado na água, que matava os peixes, não podia ser jogado, só podia ser colocado no leito da estrada. Aquele sal tinha que ser esparramado no leito da estrada, onde os homens e os animais passavam, pisando. O sal, quando ele se torna insípido, quando ele perde o sabor, ele não serve para mais nada, senão para ser pisado. É triste você ver hoje a falta de testemunho que existe na igreja, irmãos. É triste você hoje tem empregados que o patrão sabe que ele é cristão, por causa da conduta dele. Daqui a pouco nós vamos chegar na luz, que significa a nossa conduta. Tem vizinhos que eles saem lá fora e dizem assim, isso aqui é casa de crente? Esse povo é crente? Aqui mora crente? Se isso aí for crente, o capeta vai para o céu.
por causa da falta de testemunho.